Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bárbara Michelini, mas podem me chamar de Babi. A gente está com um projeto de revisão para o concurso da Saneago 2017 para o cargo de agente de operação, que é um cargo de nível médio. E eu gravei alguns vídeos a respeito de direito constitucional também, né? Hoje a gente vai resolver algumas questões sobre direito constitucional. O direito constitucional está na parte de conhecimentos gerais, do item 8 ao item 12, salvo engano. E aí, para quem ainda não estudou, né, vamos estudar. Para quem ainda não assistiu aos outros vídeos, a playlist da revisão completa tá na descrição do vídeo, tá? Vamos lá. De acordo com o artigo 5º da Carta Magna, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e a propriedade, nos termos seguintes. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, mesmo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Será que está correta? As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, independentemente do trânsito em julgado. E agora? Será que é a letra B? É livre a manifestação do pensamento, inclusive sob o anonimato. Será que pode? É plena liberdade de associação de caráter paramilitar para fins lícitos. E aí? A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. E agora, hein, pessoal? Será que é a letra A, letra B, letra C, letra D, letra E? 10 segundos para vocês responderem. Acertou quem respondeu que é a letra E. Vamos ver os erros? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, mesmo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Não é mesmo se as invocar, é salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Então, esse mesmo se fez a questão ficar errada. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, independentemente do trânsito em julgado. E aí? Realmente, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Mas para ser dissolvida, essa decisão judicial precisa ter transitado em julgado. Então, para ter as atividades suspensas, não precisa do trânsito em julgado. Mas para dissolver, precisa. Então, para dissolver, depende do trânsito em julgado. Letra C. É livre a manifestação do pensamento, inclusive sob o anonimato? Não, o anonimato é vedado. Então, não pode. É plena liberdade de associação de caráter paramilitar para fins lícitos? Não, é plena liberdade de associação para fins lícitos, mas a de caráter paramilitar é vedada, então não pode. O que é vedado ou vedada? É o mesmo que proibido. Então, é livre a manifestação do pensamento proibido o anonimato e é plena liberdade de associação para fins lícitos, mas é proibida de caráter paramilitar. A letra E está correta. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas realmente independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. E aí, vocês acertaram? Próxima. Segundo a Constituição Federal, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, conceder-se-á mandado de segurança, alvará de soltura, habeas corpus, habeas data ou mandado de injunção? Quem assistiu aos vídeos da revisão, com certeza lembra das palavras-chave, né? E aí? 10 segundos.
Vamos ver a resposta? Liberdade de locomoção, a palavra-chave, liberdade de locomoção. Qual que é a ação que garante a liberdade de locomoção? O habeas corpus. O mandado de segurança, a gente tem que lembrar das palavras-chave, lembra? Mandado de segurança, direito líquido e certo. Alvará de soltura nem é ação. Habeas corpus, liberdade de locomoção. Habeas data, conhecimento de informações ou retificação de dados. E mandado de injunção, falta ou ausência de norma regulamentadora. E aí, vocês acertaram? Nos termos da Constituição Federal de 1988, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário. Será? Remuneração do trabalho noturno equivalente ao do diurno. Proteção do salário na forma da lei, não constituindo crime sua retenção dolosa. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados. E aí, galera? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? 10 segundos. Vamos ver a resposta? Letra D. O seguro-desemprego, em caso de desemprego, o quê? Involuntário e não voluntário. A remuneração do trabalho noturno não é equivalente à do diurno. Ela é o quê? Superior. Superior. Proteção do salário na forma da lei, não constituindo crime sua retenção dolosa, é crime sim. Então, a retenção do salário é crime. Retenção dolosa do salário é crime. Então, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Tá correto. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados? Não, é preferencialmente aos domingos. Próxima. Conforme estabelece a Constituição Federal, são 2 exemplos de cargos públicos privativos de brasileiro nato. E aí, gente, vocês lembram quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Ministro do Supremo Tribunal Federal e oficial das Forças Armadas. Deputado federal e presidente da República. Senador da República e ministro do Estado de Defesa. Deputado federal e deputado estadual. Vereador e carreira diplomática. Quais desses cargos são privativos de brasileiro nato? E aí? Vamos ver a resposta? Letra A. Ministro do Supremo Tribunal Federal e oficial das Forças Armadas. Deputado federal não é privativo de brasileiro nato. O que é privativo de brasileiro nato é ser presidente da Câmara dos Deputados. Senador da República não é privativo de brasileiro nato. O que é privativo de brasileiro nato é ser presidente do Senado. Deputado federal, já expliquei, né? O que não pode é ser presidente da Câmara. Deputado estadual não tem vedação também. Vereador não tem vedação. Agora, ministro do Supremo Tribunal Federal, oficial das Forças Armadas, presidente da República, ministro de Estado de Defesa e carreira diplomática, só brasileiro nato. Quem não se lembra disso, dá uma revisada nos nossos vídeos anteriores, tá? De acordo com o tratamento constitucional dispensado aos direitos políticos e à nacionalidade, assinale a alternativa incorreta, ele quer a errada. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Será? Os analfabetos são inalistáveis e inelegíveis. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Ou são privativos de brasileiro nato os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal e de oficial das Forças Armadas.
A gente acabou de ver isso na questão anterior, hein? Vamos lá, qual a resposta? Vamos ver qual é a incorreta? O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos? Sim, são obrigatórios. Os analfabetos são inalistáveis e inelegíveis? Não, o alistamento eleitoral e o voto para os analfabetos é o quê? Facultativo. Então, o analfabeto ele não é inalistável. Ele só tem o alistamento eleitoral e o voto como facultativos. Mas ele é inelegível? Sim, analfabeto é inelegível. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Então, quem são os inalistáveis? Os estrangeiros e os conscritos. E quem são os inelegíveis? Os estrangeiros, os conscritos e os analfabetos. São duas coisas diferentes. Inalistáveis e inelegíveis. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Tá correto? Tá correto. Qual que é o outro caso que é considerado também brasileiro nato, quando a pessoa nasce no estrangeiro? Se o pai ou a mãe for brasileira e estiver a serviço da República Federativa do Brasil. É o outro caso, tá? Quem assistiu os nossos vídeos sabe. São privativos de brasileiro nato os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal e oficial das Forças Armadas. Tá correto? Tá correto. Quais são os outros cargos que são privativos de brasileiro nato? Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Esses são os cargos privativos de brasileiro nato. Vamos para a próxima? Em relação ao Congresso Nacional, nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que cada Estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com 2 suplentes cada um, com mandatos de 4 anos? Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 2 senadores com um suplente cada um, com mandato de 8 anos? O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 10 ou mais de 70 deputados. Será? O Senado Federal é formado por representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, e a Câmara dos Deputados é formada por representantes dos estados e Distrito Federal, eleitos pelo sistema majoritário. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. E aí, qual que é a resposta certa? Vamos ver? A resposta certa é a letra E. Vamos ver os erros das outras questões? Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores, com 2 suplentes cada um. Até aí tá correto. Mas o mandato não é de 4 anos, o mandato é de 8 anos. Letra B. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 2 senadores, com um suplente cada um. Na verdade, são 3 senadores, com 2 suplentes cada um. Com mandato de 8 anos, o mandato de 8 anos está correto. Na letra C, quase toda a alternativa está correta. A única coisa que ficou errada é porque nenhuma unidade da federação pode ter menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então, o número total de deputados, bem como a representação do Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. O Senado Federal é formado por representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, e a Câmara dos Deputados é formada por representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos pelo sistema majoritário. Na verdade, é o contrário. O Senado Federal é formado por representantes dos estados e do Distrito Federal e são eleitos pelo sistema majoritário.
E a Câmara dos Deputados é que é formada por representantes do povo e eles são eleitos pelo sistema proporcional. Então, a alternativa ficou trocada. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente, o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Certo? Certo. Então, compete privativamente à Câmara autorizar. E a quem compete processar e julgar? Senado Federal. Senado Federal. Então, autorizar o processo contra o presidente, o vice-presidente e os ministros de Estado, Câmara dos Deputados. Processar e julgar, Senado Federal. Em relação à eleição do presidente da República, é correto afirmar que será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, computados os em branco e os nulos? Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o mais idoso? Em caso de impedimento ou vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República, serão chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. A eleição do presidente da República importará a do vice-presidente, com ele registrado, e ambos, sem licença da Câmara dos Deputados, não poderão se ausentar do país por período superior a 10 dias, sob pena de perda do cargo. E aí, pessoal, qual que seria a resposta certa? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Vamos ver qual a resposta certa? A resposta correta é a letra C. Vamos ver os erros das outras questões? Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, computados os em branco e os nulos? Não, não computados. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o mais idoso? Não, será convocado de maior votação. Mas em caso de empate, o critério de desempate é esse, o mais idoso. Em caso de impedimento ou vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República, serão chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados ela é formada por representantes do povo, o Senado Federal, que é formado pelos representantes do Estado e Distrito Federal, e depois o presidente do Supremo Tribunal Federal. A eleição do presidente da República importará a do vice-presidente, com ele registrado, e ambos, sem licença da Câmara dos Deputados, não poderão se ausentar do país por período superior a 15 dias e não 10, sob pena de perda do cargo. Se você não conseguiu acertar nenhuma questão, é melhor você participar da nossa revisão. O link da playlist da revisão com todos os vídeos está na descrição desse vídeo. Então corre lá e assiste. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal do JP Jurispolis e dê também um like nesse vídeo. Bons estudos, pessoal!